Você que é terapeuta floral iniciante, se sente inseguro na hora de fazer uma indicação floral? Eu recebo e-mails, WhatsApps de vários terapeutas que fizeram um curso básico intensivo, que às vezes estão em transição de carreira, iniciando este trabalho com a terapia floral e que tem uma insegurança nesse início, no começar, com a indicação das essências, como fazer esse atendimento. O principal de tudo, primeiro, é você se aprimorar. Importante estudar. Eu sei que você deve ter feito muitos cursos, porque nós temos um vasto e amplo repertório de essências florais e eu sei que é muita informação, mas primeiro comece com um sistema floral, se aprofunde e vamos ver agora quais são os principais pontos para te trazer esta segurança no processo da terapia floral, do atendimento. Eu sei que existem preocupações e expectativas no momento do atendimento floral, porque primeiro a gente tem um cliente que chega com uma queixa real, um sofrimento, uma dor que ela pode até ser física, mas um desafio emocional ou por exemplo, estado mental desequilibrado e eles estão esperando respostas, auxílio neste processo de autocuidado. Então, o terapeuta floral, antes de tudo, ele é um agente que ele precisa acolher este paciente e ter uma escuta ativa, realmente escutar, perceber a necessidade do outro sem qualquer julgamento. Para você desenvolver a sua intuição, que é justamente essa escuta ativa e ter essa percepção extrasensorial da necessidade do outro, você pode se trabalhar com a fórmula meditação e espiritualidade. Você vai ativando essa sua capacidade extrasensorial de percepção. E além desse processo, fazer, como eu já comentei no início, os estudos as abelhinhas, o estudo das próprias essências, que é necessário você fazer os cursos de aprimoramento. Mas toda essa informação que você recebe nos cursos, de todos os repertórios de vários sistemas florais, você só vai conseguir absorver de fato a partir do momento que você colocar isso em experiência diária. Ou seja, eu preciso estudar um caso, eu vou ler sobre as essências. Então, estas informações, elas vão entrando dentro de mim. Mas também sei que um dos principais problemas é justamente como selecionar as essências sem necessariamente seguir uma ficha de anamnese, porque nós temos as fichas de anamnese que nós entregamos nos cursos básicos e intensivos dos florais de Saint-Germain, mas tem alguns terapeutas que às vezes ainda se sentem inseguros. Vou passar aqui quais são os pontos principais necessários para você fazer esta seleção com segurança. Antes de mais nada, é importante lembrar que a terapia floral ela é uma prática complementar integrativa. Nós não substituímos qualquer tratamento tradicional, medicinal, certo? Então, quando o cliente ele chega com uma queixa, primeiro, essa queixa ela pode ser física, como ela pode ser, digamos assim, energética, imaterial, algo que está no meu campo emocional ou mental. Porque além do físico, nós temos outros corpos, que são os corpos sutis. Então, temos o físico, que é matéria, e imaterial nós temos o campo etérico, emocional e mental, além da nossa parte espiritual. Então, o terapeuta floral, ele atua, ele tem uma visão integrativa que vai abarcar tanto o universo material quanto imaterial. E pensando no ser humano, nós temos que lembrar da trimembração do ser. Ou seja, nós temos, por exemplo, aqui no nosso tronco, o sentir. O sentir estão os desafios emocionais, o que eu sinto, aquelas emoções que podem estar me desequilibrando.
Aqui na mente, na cabeça, nós temos o pensar, os nossos estados mentais. Então, esses são pontos que nós vamos, como terapeutas florais, também olhando se existe um desequilíbrio, ali um desafio maior. E o terceiro ponto, nossos braços e pernas, o agir. Então, nós vamos também ter noções do comportamento. Será que esse comportamento ele está em desequilíbrio, ele está em equilíbrio? A gente percebe muito do comportamental, das ações da pessoa, o próprio temperamento dela. Então, nós vamos percebendo aquele cliente em seu todo, na sua totalidade, o que ele sente, o que ele pensa, como ele se expressa, e tudo isso vem junto com esta queixa. Então, lembrando que essa queixa, ela pode ser física ou não. E independente da queixa, nós vamos perceber se a origem etiológica, ou seja, a origem do desequilíbrio da queixa, ela pode ser endógena, ou seja, eu mesma gerando com os meus pensamentos ou com as minhas emoções o meu desequilíbrio interior, ou exógena, se algo externo, estou me alimentando mal, falta exercício físico, eu caí, por exemplo, e me machuquei. Então, essas queixas, elas podem ter diferentes origens, certo? Na dica da seleção das essências florais, eu gosto de focar 3 pontos. Primeiro, quando a pessoa traz a queixa, você fazer as perguntas para identificar a causa daquele problema. Porque às vezes ela pode trazer, por exemplo, que está em depressão. Mas qual é a causa dessa depressão? Será que é um luto? Será que é uma separação? Será que ela tinha uma meta e ela não atingiu aquela meta profissional, por exemplo? Então, a gente precisa fazer essa escuta. Ela vai trazer uma queixa específica, por exemplo, a própria depressão, e eu, como terapeuta, eu preciso chegar na causa, fazer as perguntas para compreender qual foi o gatilho, o que desencadeou este processo de sofrimento, certo? Então, as causas. Depois, focar a própria queixa. A queixa, por exemplo, se é depressão, eu tenho essências florais que vão me ajudar na superação desse desafio, que é justamente a ausência assim, daquele entusiasmo de vida, aonde eu não estou conseguindo ser ou expressar a minha expressão essencial do que eu vim fazer aqui na Terra, certo? Então, como terapeuta floral, nós vamos ampliando essa escuta, percebendo essas dificuldades. Então, eu vou ver emoções e sentimentos em desequilíbrio. Então, eu já tenho 2 passos aí. Eu vou separar essências florais para a causa, que envolve a própria situação da queixa, e vou selecionar florais para as emoções e sentimentos envolvidas nesta situação que estão me desequilibrando, certo? E por último, eu vou selecionar essências florais para eu conseguir despertar em mim as virtudes para a superação. Então, outro exemplo, eu estou com um processo de síndrome do pânico, tenho muito medo. Qual é a essência floral que vai me ajudar, além das essências pânico, por exemplo, que é para síndrome do pânico, goiaba, que é para medo, qual é a essência que me ajuda no despertar de virtudes? A própria essência anis, porque ela me traz arrojo, audácia, coragem, ela me traz uma certeza que eu tenho todas as potencialidades dentro de mim para a superação desses desafios, independente de quais eles sejam. Prestando atenção nesses tópicos, e se você for selecionando umas 3 essências para cada tópico, você vai ter uma excelente composição floral personalizada, direcionada para a queixa do seu paciente. E depois disso, você vai precisar fazer o acompanhamento.
Uma dica que eu dou, se ele traz uma queixa que está desequilibrando ele muito, pergunte para ele de 0 a 10 o quanto esse sofrimento, essa dor desequilibra ele. Porque assim você vai saber no retorno o quanto a composição floral está auxiliando na superação desses desafios. É uma dica que eu adoro. E você que é terapeuta floral iniciante, lembre-se do autocuidado. Por quê? Quando nós estamos atendendo o outro, às vezes a gente se sente desvitalizado porque nós nos doamos muito. A fórmula de proteção ela é excelente para você tomar, trabalhar com spray, gotinhas na sua água, para você estar inteira nesse processo e não se desvitalizar, ok? E outra dica, quando você faz curso, faz outro curso e acha que não está pronta, eu sei quantas pessoas sentem que não estão prontas e querem mais curso, tomem maçã com anis para você ter arrojo, você está pronto para você superar essa sua insegurança. E eu vou te fazer o convite para você se tornar membro do canal dos Florais de Saint Germain. Tem um botãozinho, clica lá, tornar-se membro. Nós temos encontros quinzenais, onde conversamos, debatemos dúvidas, estudos de caso. É uma nova fase do grupo do Caminho do Aspirante Espiritual. Quando você se torna membro, primeiro você tem acesso a 95 aulas que estão todas gravadas, que foi a primeira fase do Caminho do Aspirante Espiritual. E essa nova fase, a partir de novembro de 2024, nós vamos fazer essas reuniões ao vivo, debatendo como levar todo esse conhecimento para o dia a dia, para a nossa vida. Como superar desafios, como ajudar os nossos clientes. Às vezes temos casos que são extremamente difíceis, específicos. Então, nós temos esse momento, todos juntos, para debater, para selecionar essências, tirar dúvidas. Eu te espero. Não é porque você é terapeuta que você também não tenha desafios e dúvidas. Um beijo e até o próximo vídeo.